os porquês de haver isso. Para além de ser fantástico, da gente se divertir, de ficar imaginando, tá, mas vai chegar no lado oculto? Como é que vai ser? Vai ser 100% exatamente igual ao outro lado? Ou visualmente existem outras características? A gente não sabe, a gente vai conhecer agora por meio do olhar dos astronautas. E tem um elemento nesta missão que é o hélio 3, que é uma substância que é abundante na Lua e pode revolucionar a produção de energia aqui na Terra. Professor Pedro Cortes, obrigada pela presença aqui com a gente, com o nosso foguete da Artemis. É sempre um prazer colaborar com vocês, especialmente com um tema que me é tão caro, viu? Pois é, o senhor gosta muito desse assunto, tanto que dedicou parte da vida a compreender essas questões. Olha, na verdade, desde pequenininho eu acompanhei a corrida espacial dos Estados Unidos com a União Soviética, dos dois lados. Agora a corrida espacial é os Estados Unidos com China e Índia. Que coisa fantástica, hein, Exatamente. professor? Explica então, por favor, para a gente, por qual motivo esse elemento é tão importante e esse caminho de descoberta, né, de entender que esse elemento é tão abundante na Lua. Veja, o hélio 3, ele é um elemento que pode ser utilizado com grande potencial para a fusão nuclear. O que a gente tem nas usinas nucleares hoje é um processo de fissão nuclear, ou seja, o átomo ele é dividido em outros elementos e com isso ele gera uma quantidade grande de energia. A fusão nuclear é o processo inverso. A gente usa, no caso, usaria o hélio com deutério, que é um outro elemento, os dois colidiriam e gera um outro isótopo de hélio, que é o hélio 4, e libera muita energia. É muita... Que coisa incrível. É muita viagem, né? Mas é maravilhoso, professor. O senhor falando e a gente vai se lembrando aqui da nossa tabela periódica, né? Das aulas de química, de física. É sensacional. E o potencial de geração de energia de uma quantidade pequena de hélio 3 é muito grande. Então, ele é apontado como uma das grandes soluções para a nossa dependência energética, né? A nossa, que eu falo, do mundo todo. Não é uma solução que virá para amanhã ou depois de amanhã, mas em algumas décadas. Só que nós temos um problema. A Terra tem muito pouco hélio 3. Por quê? Porque ele é produzido no Sol e nós temos uma blindagem que é o nosso campo magnético, que funciona como um escudo contra parte dessa radiação solar, e também a atmosfera nossa, que ajuda a bloquear. Mas só que o solo lunar, que é conhecido como regolito, que é a poeira lunar, ela é constantemente bombardeada pela radiação solar e ela concentra muito desse hélio. Fenomenal. Então, um dos objetivos do programa Artemis, né? Agora é Artemis, né? Estou aprendendo também, professor, que a sílaba tônica é a primeira sílaba, Artemis. Do Artemis, mas também uma busca do programa espacial chinês e também do indiano é pela liberação desse elemento a partir do solo lunar e o transporte disso no futuro para a Terra para o uso em reatores nucleares nesse processo de fusão. Então, veja, nós temos um dos grandes objetivos desse programa, não é um objetivo declarado pela NASA, mas todos sabemos disso, é estudar melhor o hélio 3. Não é exatamente o objetivo desta missão, porque ela não vai pousar. Mas ela está criando condições para que o pouso se torne possível. Mas a partir do momento que esse pouso acontecer, que bases forem montadas, a gente vai ter um incremento muito grande da pesquisa do hélio 3 oriundo da Lua. E o senhor tem, como um bom professor, uma arte aqui para explicar para a gente alguns desses detalhes, né, professor Pedro Cortes? Por favor, pode chegar aqui pertinho do telão, professor, e nos explicar essas definições e como é que funciona exatamente o hélio 3. Então, como eu estava dizendo, ele é um gás raro aqui na Terra, ele é uma fonte potencial de energia e a partir do processo de fusão nuclear. Como funciona? Ele é produzido no Sol, tá? Como eu disse. Ele também, nós encontramos em poços de gás um remanescente de hélio 3, quantidades muito pequenas de hélio 3,
mas o ideal seria que a gente conseguisse trazer esse hélio 3 da Lua, porque quando usado como fonte de energia, ele tem uma grande eficiência energética. Ele pode gerar uma quantidade muito grande de energia a partir de pequenas quantidades desse material, do hélio. E ele é muito abundante na Lua, como eu disse, é raro na Terra, e ele é um dos grandes motivos dessa nova corrida espacial. Um outro objetivo dessa corrida espacial é criar condições para missões a Marte. Mas veja, nós temos um dos grandes objetivos é a pesquisa do hélio 3 como uma fonte de energia, que a gente já sabe que é uma grande fonte de energia, mas como viabilizar essa fonte de energia, como trazer esse hélio 3 para a Terra no futuro, para que a gente possa ter usinas de geração de energia a partir desse elemento. Professor, pergunta de aluna, voltando aqui para a bancada, pergunta básica, genuína e que diz respeito ao conflito dessa guerra comercial. Se eles chegam antes lá, eles são os donos do negócio? Como é que quem é que vai administrar hélio 3? Como é que vai ficar isso? Tudo bem, eles não vão retirar agora, mas vai asfaltar uma estrada para conseguir fazê-lo. Como é que fica essa regrinha? Bom, quem chegar vai explorando. Não há uma definição sobre, não há propriedade da Lua. A Lua pertence à humanidade como um todo, mas quem chegar numa determinada... Como esse elemento está disseminado no solo, não existe assim uma fonte única de hélio 3. Fala assim, olha, eu vou chegar até essa fonte. Não é como uma mina de diamantes ou uma mina de ouro, né? Ó, cheguei primeiro é minha, né? Mas ele está disseminado, então quem chegar e conseguir explorar, vai explorando. Não há uma definição a respeito de, olha, esse quinhão da Lua é meu e... Esse quadrado é meu, registrei em cartório, exatamente. Uso capião. Eu acredito que o que vem a prevalecer seja algo que acontece com a Antártica. Então, na Antártica, nós temos um consenso sobre as condições de exploração daquele continente, as condições de exploração de recursos minerais. Então, há um bloqueio desse tipo de exploração comercial. Não se imagina isso na Lua, até porque não há questões ambientais relacionadas, né, à Lua. Mas eu acredito que no futuro algum consenso, algum acordo seja celebrado em relação a isso.